Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a essa live que vai falar sobre um tema muito, mas muito interessante. Um tema realmente que vai fazer toda a diferença, que são novas tecnologias e impactos na área de T&D. E para começar nessa tarde maravilhosa de sábado, com esse sol maravilhoso aqui em Manaus, né? Para quem está acompanhando de Manaus, tá um dia lindo, né? E a gente vai falar um pouco, trocar um pouquinho de experiências nesse dia, tá ok? Eu gostaria de começar essa live falando um pouquinho desse projeto que eu estou encabeçando nesses últimos meses. Acho que vocês já devem ter observado esse movimento. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse projeto, tá? Então, primeiramente, eu me chamo Nívia Leite, sou psicóloga, coach, atuo há 15 anos na área de treinamento e desenvolvimento e gosto muito de tudo que se relaciona à aprendizagem. Mas minha grande experiência foi dentro da educação corporativa. E nos últimos anos eu vim sentindo um desejo enorme, né, de compartilhar esses conhecimentos, entendendo que o meu papel é realmente ajudar a formar outros profissionais nesse meio corporativo. Então, nós sabemos que é um ciclo natural da vida, que algumas pessoas chegam, outras vão saindo. Por quê? Porque esse processo de evolução. Então, na sua trajetória profissional não é diferente. Então, eu também estou nesse passo de evolução. E como princípio, como meta de vida, como evolução realmente profissional, eu tenho ansiado muito por ajudar a formar outros profissionais dentro da educação corporativa. Então, eu estou aqui para contribuir e ajudar no que for necessário, com essa experiência, com essa vivência de 15 anos que eu tenho dentro da área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, tá? E hoje eu escolhi um tema que está super atual, que está super em discussão no mercado, que é exatamente tecnologia. E como que o profissional da área de treinamento e desenvolvimento, como que a própria área de treinamento e desenvolvimento está sendo impactada por isso. Como que nós, profissionais que somos atuantes na área, estamos nos preparando para introduzir essas ferramentas no nosso meio corporativo. Então, é desafiante por si só trabalhar com educação, na verdade, porque existem vários fatores que contribuem, ou não, para o processo de aprendizagem. Então, como profissionais da área de treinamento e desenvolvimento, nós temos que possibilitar todas as ferramentas possíveis, para que aquela pessoa que está recebendo o conhecimento, ele possa assimilar e possa depois transformar esse conhecimento em prática. Então, é um desafio muito grande, não só para o meio corporativo, como propriamente falando, de um modo geral, para a aprendizagem de um modo geral. E uma coisa muito interessante, eu estou vendo aqui que tem umas pessoas falando, me pedindo perguntas, eu vou abrir um tempinho para que a gente possa responder essas perguntas, tudo bem? Mas eu agradeço muito a todos que estão aqui, conectados com esse tema mega importante, de muita prática realmente, vai ser muito interessante. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso é entrar um pouquinho nesse conceito de aprendizagem digital. Eu tenho ouvido muitos profissionais falando muito, ultimamente,
educação digital veio por conta da pandemia. Então eu tenho ouvido muitas pessoas repetindo essa frase, né? E aí eu fiquei bastante preocupada com isso. Eu acho que um dos meus desafios como profissional da área de treinamento e desenvolvimento é ajudar os profissionais da área de treinamento a fugirem dessas frases prontas, a fugirem desses modelos que às vezes não funcionam na prática da sua organização. Então esse tem sido o meu maior desafio como profissional, é formar profissionais na área de treinamento e desenvolvimento que tenham consistência, que tenham qualidade naquilo que eles entregam, principalmente em termos conceitual, porque isso acaba interferindo e impactando muito diretamente a prática do profissional de treinamento e desenvolvimento no dia a dia. Então, é fundamental esse profissional estar preparado e, mais principalmente, estar antenado ao mercado para que ele possa fugir, né, desses jargões prontos, né, desses modelos, desse modismo que às vezes norteia o nosso cenário corporativo e que muitas vezes a gente leva para dentro da nossa empresa, para dentro da nossa organização, mas que não faz sentido. Ou então aquilo foi aplicado, mas não vai fazer nenhum efeito dentro da empresa. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho importante a gente conceituar um pouco do que é aprendizagem digital, mas principalmente entender que ela não começou com a pandemia, né? É um tema que já está, que chegou aqui no Brasil em 2000, né? Quando a internet de banda larga, ela começou a se disseminar no Brasil, né? Quando ela se consolidou no Brasil. Então, a educação digital, ela vem tentando buscar esse espaço, tá? Então, ela não é como eu posso dizer, uma nova forma de aprendizagem, não é um novo método, né? Ela é uma ferramenta, né, que utiliza meios tecnológicos para propiciar, né, uma experiência de aprendizagem. Então, a educação digital, ela traz isso. Ela é uma nova forma de aprender. E como profissional de T&D, a gente precisa ter esse conceito muito, muito forte, muito coerente, para que a gente não repita aquilo que de repente as pessoas estão repetindo muito e que não é uma verdade, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. E o que a gente vai conversar hoje, né? Hoje eu introduzi um pouquinho sobre essa questão da educação digital, mas o que nós vamos falar hoje mesmo é sobre as ferramentas, né, tecnológicas, tá? Então, existem 3 palavrinhas que são pouco conhecidas no meio corporativo, mas, no entanto, elas são praticadas. Mas, como eu falei ainda há pouco, não basta só a gente introduzir isso na prática, nós precisamos entender o porquê nós estamos introduzindo essas ferramentas na prática, para que a nossa tomada de decisão como um profissional da área de treinamento, tomada de decisão coerente, né, e principalmente alinhada à estratégia da empresa, porque é isso que é mais importante, né? O profissional de treinamento e desenvolvimento é o profissional que articula estrategicamente os objetivos da organização. Então, se ele não entende porque está fazendo ou tomando aquela ação, ele não vai conseguir implantar de maneira qualitativa essas ferramentas digitais dentro do processo, tá? E aí eu vou falar de 3 palavrinhas que são, como eu falei, elas não são tão conhecidas assim no sentido de você entender o conceito, mas elas são muito aplicadas no meio corporativo, no meio das ferramentas, né? Que são AVA, LMS, ok? AVA, LMS e LXP. O que significa
cada palavrinha dessa. É muito importante porque elas são ferramentas que nós profissionais da área de 3D utilizamos dentro da nossa rotina de treinamento e desenvolvimento, mas muitas vezes não entendemos de onde elas vieram, quais são as suas origens, tá? Então eu vou explicar um pouquinho, vou começar a explicar a primeira ferramenta que também é muito utilizada, que é a AVA, que significa Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, quando é que a gente utiliza essa ferramenta digital? Geralmente a AVA é uma ferramenta muito conhecida digitalmente porque ela é muito aplicada na educação à distância, principalmente nas universidades corporativas ou não corporativas, tá? Então vamos dar um exemplo. Se eu vou estudar numa faculdade à distância, qualquer uma, né? Não vou citar nem. Lá eles têm um ambiente virtual de aprendizagem, onde o aluno tem lá um quadro de avisos, ele tem um acesso a uma biblioteca, ele participa de um chat com seus colegas de sala, ele discute através de fóruns, ele tem um espaço para tirar dúvidas, ele tem artigos disponibilizados dentro da área dele de atuação e dentro da disciplina que ele está estudando. Lá tem enquete, lá tem videoconferências, enfim, o AVA, ele é realmente uma plataforma muito interessante para o analista que pretende implantar uma universidade corporativa dentro da empresa, porque ele retém ali todo o conhecimento da organização. Então é muito legal mesmo, mas há todo um escopo para preparar essa ferramenta para ser implantada dentro da empresa. Afinal de contas, quando a gente implanta uma universidade corporativa, né, vou falar só, vocês imaginam o que é implantar uma universidade, um curso de psicologia, por exemplo, dentro de uma plataforma, né, de um universo digital. Não é uma coisa muito simples, né? Tem um design instrucional através disso, tem uma série de outras tecnologias que vão precisar ser preparadas para poder implantar. Então, assim, é um termozinho que a gente não tem muito acesso, mas a gente conhece por outras experiências de aprendizagem. Então, AVA é uma dessas palavrinhas que precisam estar dentro da cabecinha do analista de treinamento, né, do profissional de treinamento, porque ele vai precisar tomar decisões. Então, ele vai precisar entender qual ferramenta digital está mais aplicada à realidade daquela empresa. Um outro termo muito interessante, que também é bem falado, é o LMS, que é o Learning Management System, tá? O que significa isso em português? Sistema de gestão da aprendizagem. Então, o que faz o LMS dentro da área de treinamento e desenvolvimento? Primeiro, eu quero dizer que esse é o sonho de todo profissional de treinamento e desenvolvimento, é ter um sistema de gestão da aprendizagem. Por quê, gente? Vamos pensar no cenário de uma empresa pequena, onde a empresa está implantando um processo de treinamento e desenvolvimento, tudo é novo, estão dando os primeiros passos. É claro que dentro de um processo de uma empresa pequena é difícil, né, você encontrar, né, pelo menos aqui no contexto de Manaus, do Amazonas, né, uma empresa que possibilite, né, o investimento dentro de uma plataforma LMS, por exemplo. Por quê? Ainda existem controles nas empresas menores feitos por Excel, né? Gestão feita muito mais manualmente falando, né? Quando a empresa ela decide investir numa LMS, ela quer tornar ali os processos da área de treinamentos mais gerenciais, tá? Quer ter mais indicativos, quer ter indicadores mais rápidos, quer ter controles mais precisos.
Então, essa ferramenta, ela é o sonho de todo profissional de treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque ela nada mais é do que uma ERP de treinamento, né? Ela é um sistema de gestão de treinamento, onde a pessoa vai fazer lá o controle de uma lista de treinamento, uma avaliação de um treinamento, vai controlar os cursos, né, prazos de vencimento, o analista é avisado do prazo de vencimento. Ali podem existir também as trilhas de conhecimento, já mapeadas desde lá do onboard, desde a integração, né, até todo o processo de planejamento de desenvolvimento individual. Então, uma plataforma de LMS, que é Sistema de Gestão de Aprendizagem, ela possibilita acelerar e otimizar os processos do profissional da área de treinamento. Então, ele é realmente um sistema de gestão de treinamento. Então, apesar de que talvez vocês não, a maioria dos profissionais ainda não conheçam esse termo de LMS, né? Mas nada mais é do que um RP de treinamento, tá? Então, é muito legal. Eu já tive a experiência em diversas organizações de ter, né, um sistema LMS, e ele realmente é algo que otimiza muito, tira um pouco daquele lado braçal que um analista de treinamento pode ter, né? Que é, por exemplo, controlar a lista através presencialmente, né? Faça a lista de presença, avaliação daqueles questionários, né? Ainda muito ainda num processo lento, né? Eu sei que ainda muitas empresas ainda trabalham nisso, mas ainda é um processo muito operacional e que requer e que pede muita demanda de tempo para os profissionais, tá? Uma outra palavrinha também que é muito interessante, que nós convivemos com esse tipo de recurso digital, porém a gente às vezes não entende por que usa aquilo. Então o meu objetivo hoje é apresentar as ferramentas, mas principalmente o conceito delas, para que vocês entendam o porquê que vocês têm que escolher aquela ferramenta e ajudá-los a tomar uma decisão de maneira mais consciente, avaliando o cenário que você está e se aquilo é aplicável para aquela realidade, tá? Uma outra palavrinha também muito interessante é o LXP, que significa Learning Experience Interface, tá? E o que isso significa em português? Sistema de experiência de aprendizagem. Então, é como se fosse uma Netflix de treinamentos, tá? Uma Netflix de treinamento. O que você vai ter ali? Todas as trilhas de aprendizagem, né? Tudo que é conteúdo digital dentro de uma única plataforma, mais conteúdos que são pertinentes à atuação da empresa. Então isso é muito, muito legal, porque você acaba cumprindo o objetivo da educação digital, que é levar a aprendizagem até a pessoa. Então, por isso que as ferramentas digitais hoje estão trazendo uma nova experiência de aprendizagem. Porque há anos atrás eu sempre falo muito isso para minha família, para meus amigos, que se na minha época tivesse faculdade de psicologia à distância, eu já teria feito naquele tempo lá atrás, em 2001, quando eu comecei a fazer faculdade. Por quê, gente? Porque eu sempre gostei, né, de otimizar o meu tempo. E eu sei que essa questão de você ter um horário fixo, você ter que estar lá na sala de aula naquele horário, tudo, isso acaba fazendo com que você tenha ali a tua agenda presa num único horário. Então, a aprendizagem digital, usar as ferramentas, né, para ajudar na aprendizagem digital, isso traz pra gente um movimento, uma agilidade, mas principalmente uma experiência nova. Então, como eu falei, lá no passado eu gostaria muito de ter feito minha faculdade de psicologia digitalmente, porque eu acho que otimizaria muito meu tempo, né? Então, acho que hoje essa geração está tendo uma oportunidade única
primeiro está introduzindo essa nova forma de aprender, que é a educação digital, e utilizando-se dessas ferramentas em prol, né, de ter uma experiência de aprendizagem diferenciada e que faça sentido para quem está recebendo aquele conteúdo, né, aquele conhecimento. Então eu acho muito legal. Então, gente, vou dar uma paradinha aqui só para acenar aqui para as pessoas, né? Gleuce, Damião, Ayla, muito obrigado. Geise, Vanessa Passos, muito obrigado, Vanessa, por vocês estarem aqui prestigiando essa live. Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. A Jússi, o Jadiel, o Thiago Marques, o Leandro, a Agnes, meu afilhado querido, o Thiago e Marinete, minha tia, muito amada, psicóloga também. Então, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Eu espero que esse tema esteja contribuindo de alguma maneira para o aprendizado de vocês. Mas, bom, falei um pouquinho sobre o que é educação digital, né, meus objetivos, as palavrinhas que são tão praticadas, mas muitas vezes a gente não entende o sentido por que está fazendo, né? Então eu falei um pouco sobre isso. Mas agora eu vou falar sobre alguns exemplos, né, dessas ferramentas, né, que nós estamos praticando dentro, né, da educação digital, tá? E a primeira e mais conhecida delas é a e-learning, né? Que é nada mais que, basicamente, em português, aprendizado eletrônico, né? Que é uma modalidade de ensino que possibilita a autoaprendizagem, né? Que é exatamente essa aprendizagem que começou a surgir lá em 2000, aqui no Brasil, que são as universidades EAD, são os treinamentos EAD, né? Então, quando eu falo e-learning, é exatamente electronic learning, então, aprendizado eletrônico. E na visão do aluno isso é muito bom, porque o aluno ele se torna protagonista do seu aprendizado. Então ele não vai ter ali um contexto escolar onde o professor vai estar lá pedindo aquilo dele, não, ele vai ter que ter muita disciplina. Então essa ferramenta ela te possibilita otimizar o teu tempo, fazer o teu próprio tempo e até o teu próprio ritmo de aprendizagem, né? As pessoas elas aprendem em ritmos diferentes. Então, ter uma ferramenta que possibilite essa experiência de você ser protagonista da sua aprendizagem é muito interessante. Imagina você acessar lá o conteúdo, né? Dar um cliquezinho, a professora está lá falando, você tem os exercícios, você tem que ter uma disciplina incrível para fazer isso. Então, eu acho assim que é uma possibilidade muito interessante. E agora vou trazer isso agora para o cenário da pandemia, né? Vocês imaginem, né? Profissional de treinamento e desenvolvimento, né? De educação corporativa ou até de educação de um modo geral. Vocês imaginem como seria difícil, num cenário da pandemia, não ter essas ferramentas. Vocês já pararam para pensar como que seria a nossa vida? Escrevam aí, seria fácil ou não? Seria difícil, né, gente? É meu ponto de vista, né? Imagina, olha que legal, né? Hoje, vou dar um exemplo do meu filho, né? Isso serve também para o meio corporativo, tá? Eu tô falando de educação de um modo geral, mas principalmente para o meio corporativo. Imagina, a criança ela fica lá uma semana na escola, uma semana em casa. Isso só é possível acontecer porque nós temos ferramentas, né, tecnológicas que possibilitam essa aprendizagem digital. Então, eu acho que foi assim realmente um ganho para todas as pessoas que trabalham com educação de um modo geral, seja na escola, seja na própria educação corporativa, em todos os cenários de educação. A educação digital e as suas ferramentas, elas são excelentes, tá bom? Existe também uma outra palavrinha chamada microlearning, né? No inglês micro significa, no inglês é microaprendizagem, né? Microlearning é microaprendizagem, que é uma abordagem de ensino que transmite
pequenas doses de conhecimento em um curto espaço de tempo. Então, vamos dar um exemplo. Hoje nós vemos muito isso. Os profissionais divulgando seus conhecimentos em pequenas doses. Por quê, gente? Porque vocês imaginam, né? Vamos falar de um método que nós usamos principalmente para os adultos, né? A andragogia, né? Que é a forma é a ciência que mostra como o adulto aprende, né? Então, ela traz ali várias ferramentas importantes e como você deve conduzir esse aprendizado. Então, mas vocês imaginam a aplicabilidade do microlearning para adultos dentro da andragogia? Excelente. Por quê? Porque o adulto ele já tem a sua caixinha preenchida. Você imagina as coisas do trabalho, as coisas da casa, todo o tempo que você estudou, toda essa nuvem de informações que todos os dias a gente recebe no nosso WhatsApp, recebe no Facebook, recebe no Instagram, recebe no LinkedIn. Então, gente, vocês concordam que é muita informação? Então, o adulto, ele precisa, dentro do método da andragogia, né, muito recomendado esse tipo de prática, porque o adulto, ele precisa ter esses pequenos conteúdos em doses homeopáticas, que eu falo, em pequenas doses. Então, vou falar hoje só sobre dificuldades de aprendizagem. Então, fala só sobre um determinado tipo de dificuldade de aprendizagem. Hoje eu vou falar só sobre transtorno de aprendizagem. Fala só um pouquinho sobre transtorno. Hoje eu vou falar só sobre plano de treinamento. Só sobre plano de treinamento. Porque isso ajuda ao profissional a fixar aquele conhecimento, né? E trazer aquele conhecimento para dentro do cenário. Então, isso é muito, muito, muito legal também. Eu vou dar uma paradinha antes de eu falar dos demais. Eu queria saber se o Jadiel falou que tem aí uma pergunta, é isso? Então vamos lá, o Jadiel não se manifestou, eu não sei. Vamos lá então, dando continuidade aqui. Então, gente, tudo isso que eu estou falando são ferramentas da educação digital que vocês podem utilizar dentro do meio corporativo, dentro das escolas, para tornar a aprendizagem mais eficaz. Mas principalmente dentro do meio corporativo, como analista de treinamento e desenvolvimento, ou como profissional da área de treinamento e desenvolvimento, possibilitar aos nossos colaboradores experiências práticas e que realmente sejam efetivas, né, no dia a dia do colaborador. Então, eu participei recentemente de um congresso aqui, um congresso de treinamento e desenvolvimento, no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Eu sempre gosto de estar nesse meio porque você acaba trazendo muitos conteúdos importantes e que são muito aplicáveis no dia a dia. Eu acho que isso é uma característica que todo profissional de treinamento deve cultivar, né? Sempre trazer ferramentas de aprendizagem novas para poder trazer essa experiência para as pessoas. E uma ferramenta tecnológica que eu achei fantástica foi a realidade virtual, tá? Existem dois nomes, mas eles correspondem à mesma coisa, até que é realidade virtual e eu acho que tem um outro nome, eu não recordo, mas realidade virtual é o nome mais técnico para essa ferramenta. E muito interessante, essa ferramenta, o que acontece? Ela leva você para dentro de um cenário, ela transporta você para dentro de um cenário. Tudo isso através de um óculos, né? Você coloca um óculos, fica de frente para a tela de um computador e ela transforma ela te leva para um cenário onde você consegue colocar em prática aquilo que está sendo, você consegue colocar em prática o que você está vendo dentro daquele cenário. Muito interessante, principalmente para os processos de aprendizagem operacionais. Por exemplo, operador de empilhadeira, os processos da área produtiva também,
dentro da atual organização que eu estou, eu imaginei muito como que isso seria aplicável dentro do processo de operação, porque é fantástico. E lá nesse cenário que eu experienciei, dessa ferramenta de realidade virtual, foi muito legal, porque eu fui aprender a dirigir uma empilhadeira dentro de um almoxarifado. Então, quando eu coloquei os óculos, eu já vi o almoxarifado completo. É como se eu estivesse naquele ambiente. E aí eu fui dirigindo a empilhadeira, né, pegando lá os materiais, transportando e colocando dentro dos pallets. Fantástico, assim, eu achei muito interessante. E aí já deu um insight para mim. Eu falei, nossa, como que eu posso levar essa ferramenta de realidade virtual para dentro da empresa que eu trabalho hoje? Eu acho que seria fantástico, porque principalmente para as empresas que trabalham com processos periculosos. Por quê? Porque você acaba evitando situações de aprendizagem que podem ocorrer acidentes. Então, se eu levo a pessoa para um cenário de realidade virtual, eu consigo fazer com que a pessoa aprenda esteja vivenciando aquele cenário, aquela experiência, mas sem perder, né, e também sem perder tempo e principalmente preservando sua vida, né, e não se colocando em risco. Então, é muito interessante isso, principalmente para os analistas que querem aplicar isso dentro do processo operacional. A realidade virtual é fantástico, gente. Quem puder, assim, eu conheço várias empresas aí que trabalham com isso, né? Eu não vou ficar citando o nome de empresas, eu acho que isso depois a gente pode, em outro momento, compartilhar com vocês, mas eu acho importante vocês entenderem o que são essas ferramentas digitais e como pode ser a aplicabilidade delas como um profissional de TI, né? Onde você pode levar isso para transformar essa aprendizagem de maneira mais prática, ok? E aí nós temos o sistema de gestão de dados que eu acabei de falar, que é o LMS, né? Que é o Learning Manager, que são os RPs de treinamento, que é para ajudar o profissional a gerenciar melhor quem fez, quantas horas de treinamento foram ministradas, quem foram as pessoas que participaram de X treinamentos. Então isso também é muito interessante, tá bom? Nossa, e otimiza o nosso tempo de maneira fantástica. E aí outra ferramenta que ela também tem uma aplicabilidade, tanto como que eu posso dizer, a gente usa o termo, vou pensar aqui o termo analógico, tá? Ela pode ser aplicada tanto no modelo analógico quanto digital, tá? Que são os jogos, tá? E tem uma diferença de jogos e gamificação que eu vou explicar isso agora, tá? Então, qual a aprendizagem digital baseada em jogos, tá, gente? Que nós chamamos de based learning, né? Que significa jogos básicos. Eles são usados no contexto da aprendizagem digital, sim, também, tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, no modo analógico, nós temos o banco imobiliário. Né? O que a gente aprende no banco imobiliário? O mercado financeiro, compra de imóveis, investimentos, tudo isso. E no módulo digital, qual seria um jogo que a gente poderia aproveitar também e aplicar como processo de aprendizagem? O Minecraft. Né? O que faz o Minecraft? É um jogo digital com a finalidade de construir e quebrar blocos, né? Então, nele é possível você desenvolver ambientes, construir animais, né? É um ambiente bem propício para desenvolver a criatividade das pessoas. Então, são ferramentas digitais que você pode estar introduzindo dentro dos processos de aprendizagem digital. Tá ok? Então, isso é bem legal. Então, os jogos de um modo geral, tá? E qual é a diferença dos jogos para gamificação? Tá? Então, assim, o que a gente tem que entender? Que a gamificação ela é um processo mais amplo, tá, gente? Ele é um método de engajamento que tem como objetivo utilizar ferramentas para obter um desempenho. Então, ele também utiliza a estratégia dos jogos, né? Só que a diferença da gamificação é que ela possibilita ali uma disputa, tá? E essa disputa, ela tem premiação, tá? Ela tem pontuação, você é motivado a
num modelo digital a disputar. Vamos dar um exemplo aqui: estacionamento, né? Eu conheci um modelo de gamificação de uma empresa que queria reduzir a quantidade de estacionamentos, de carros estacionados lá. Então, o que ela começou a fazer? Ela criou um game, né, onde todos os funcionários estavam conectados nesse game. E aí o objetivo era fazer com que os funcionários buscassem outras estratégias de se locomoverem ao trabalho que não fossem os carros, né? Então, essas pessoas que conseguiam mais tempo e seguir todas as regras pautadas naquele game digital, elas eram pontuadas. E aí isso acabava gerando uma disputa, né? Os funcionários conseguiam... hoje eu consegui vir sem carro, eu vim de carona. Então, eu consegui tantos pontos. Então, é claro, né? A gamificação, ela é um jogo, né? Tem toda uma estrutura, aquele pensamento estratégico por trás, tá? Que leva a você a ter resultados, gera uma competitividade. Então, eu vou dar um exemplo de um que a gente conhece, que a maioria usa, que é o Duolingo, né? Que é um game que ensina e pontua à medida que você aprende um determinado idioma. Então, é muito interessante isso. Então, é super, super legal. Então, a gamificação, ela tem essa estratégia, né, de promover uma competitividade, né, um jogo onde você é pontuado por isso e você recebe premiações por conta dessa aprendizagem. Então, é uma estratégia também muito legal para aplicar dentro do meio corporativo. Então, gente, eu trouxe aí um montão de coisa, né? Um montão de informações, né? Bem legais, né? Que vocês podem vivenciar, podem experienciar. Então, são coisas muito interessantes para que vocês possam praticar no dia a dia de vocês, tá, gente? Muito legal mesmo. Deixa eu fazer aqui só um script rapidinho, vamos ver se eu esqueci algum. Acho que não, todas estão aqui. E eu gostaria de abrir para perguntas, né? Nesse momento, se vocês têm interesse de fazer algo, uma pergunta. Só um minutinho que eu vou escrever aqui, gente. Amém. Minutinho. Então, gente, estou aqui para abertas as perguntas. Eu falei assim de maneira bem... A Jússi fez uma pergunta aí, né? Qual sua avaliação sobre a dificuldade de implementação de ferramentas digitais pelas empresas? Então, Jússi, como é um processo ainda muito... como as pessoas começaram a se despertar para essa necessidade com esse advento da pandemia, hoje é que as pessoas começaram, as empresas, as organizações começaram a pensar sobre isso, tá? Eu acredito que isso depende muito da maneira como o profissional da área de treinamento vai vender o que essa ferramenta vai proporcionar de aprendizagem para o colaborador. Eu venho há 3 anos vendendo para minha diretoria. No primeiro ano que eu vendi a ferramenta, nós conseguimos, mas por algumas coisas nós não seguimos, mas hoje nós já temos a consciência de que ter uma LMS, ter um LXP é muito importante. Então, vocês devem perguntar, Nívia, mas
Você acha que a gente, dentro de uma organização, a gente tem que ter LMS ou LXP? Qual é o melhor? O ideal é que você procure, né, uma plataforma que traga as duas coisas juntas. Por quê? Para você não ficar administrando as duas situações. Mas nem sempre você consegue encontrar no mercado um modelo tão completo. Mas existem modelos completos. Então, quando eu vou avaliar essas plataformas, eu gosto de ser bastante detalhista. Por quê? Porque a gente consegue encontrar algo que atenda às duas necessidades. Tanto a gestão de treinamento que a gente encontra nas plataformas de LMS, quanto também as trilhas de aprendizagem, né? Aprendizagem em si que a gente encontra nas plataformas de LXP. Então, hoje já existem as duas coisas, tá? Então, tudo é válido para aprendizagem. A outra pergunta é... Então, não há dificuldade, tá, Júcia? É isso que eu quero dizer. Então, acho que se o analista profissional de treinamento, ele desenvolve, ele tem segurança, ele vende para a diretoria isso muito bem, tá ok? A outra pergunta é, você acredita que existe resistência por parte das pessoas para usar tecnologias e aprender online? Existe. Existe muita resistência, tá? Principalmente para gerações, muita resistência. Então, talvez a resistência maior esteja exatamente nisso. Porque as pessoas acham que introduzir a aprendizagem digital significa deixar de aprender presencialmente. Então, assim, o modelo presencial, ele nunca vai deixar de existir, tá ok, gente? Mas nós podemos introduzir, dentro dos modelos presenciais, ferramentas digitais dentro do processo de aprendizagem. Por quê? Porque isso otimiza o nosso processo. Vamos dar um exemplo. Dentro de um treinamento que eu participei recentemente, muito legal, que falava de tecnologia, educação tecnológica também, e essa transformação foi muito interessante. O instrutor, ele aplicava pesquisas internas e no ato, todo mundo já estava lá com seu celular e já aparecia na tela do computador as nossas respostas, aquilo que a gente achava. Então isso acaba trazendo, até mesmo com o modelo presencial, uma agilidade, uma interação mais rápida e com menos papel, com menos burocracia. Então, assim, mas nós, como profissionais de treinamentos, precisamos começar a introduzir isso. Eu passei por uma experiência dessa recente. Eu precisava treinar um grupo de gestores e na avaliação de desempenho. Eu falei, nossa... E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu venho tentando implantar uma plataforma de LXP já há bastante tempo na empresa. E eu tenho percebido resistência. Então eu vou começar pequeno. Então o que eu fiz? Eu produzi um vídeo, né, um treinamento, uma videoaula sobre o procedimento de avaliação de desempenho. E aí eu mandei uma pergunta para os gestores no WhatsApp, né, no grupo deles. Vocês preferem treinamento presencial ou online? A maioria quis presencial. A maioria foi unanimidade. E aí eu falei, beleza. E aqueles que quiseram digital, e com tudo isso eu fui discutindo. Falei, vamos lá, gente, utilizar isso vai possibilitar vocês mais agilidade no processo, tudo. E aí eu introduzi isso. Foi um sucesso, gente. Eu mandei o vídeo nas plataformas digitais da empresa, né, disponibilizei isso. E todos os gestores, foi unânime, eles amaram aprender através daquela ferramenta digital. E então, gente, foi uma introdução, entendeu? Então, eu acredito que o profissional de treinamento, ele tem que arriscar. Ele não pode ficar se prender a modelos que talvez não estejam sendo tão aplicáveis à realidade daquele momento. E aí, vai ter resistência? Sempre vai ter, gente, porque nós estamos tratando de seres humanos. Quando a gente vai sair da nossa zona de conforto, é natural que as pessoas resistam. Mas nós temos como profissionais que levar novos modelos de aprendizagem, né? Então, a aprendizagem digital, ele é um novo modelo. E as ferramentas digitais, elas nos ajudam a otimizar até mesmo os modelos os métodos presenciais. Como eu dei um exemplo aí da interação que a gente tinha naquele treinamento, que eu achei fantástico. Eu saí de lá
super maravilhada com tudo que eu vi, com a experiência que eu tive. Então vale a pena, gente, vale muito a pena. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo, né? Eu sempre fui acostumada a estar em congressos, né? E aí eu fui para esse Congresso Brasileiro de Treinamento, que é o que eu mais gosto, eu amo estar nesses congressos, né? E aí, o que eu observei? Eles colocaram, eu falei, nossa, vai todo mundo, olha só, né? A profissional de treinamento, antenada com tudo, né? Falou assim, falei, não acredito, vai ficar todo mundo aqui nesse meio corporativo. Eu fiquei olhando e aí eu achei muito legal, porque era um auditório com mais de 5.000 pessoas e vários ambientes no mesmo local. E aí, como é que essa experiência de aprendizagem foi feita? A gente colocava um fone de ouvido, esse fone de ouvido estava conectado a um canal e eu só conseguia ouvir aquele canal. Ou seja, o instrutor estava ali na minha frente, eu estava ouvindo só ele e ao mesmo tempo lá ao meu redor tinham outros instrutores, uma sala do lado da outra. Então isso são ferramentas que, como profissional de treinamento, é muito legal a gente estar antenado e trazer essa tecnologia, essas ferramentas digitais para dentro do nosso processo de treinamento e desenvolvimento. É válido. E às vezes a gente não precisa começar já com uma plataforma de LXP. Se eu fosse pensar assim, eu não teria feito o meu primeiro vídeo e colocado nos meios digitais para as lideranças. E eles amaram. Eu recebi muito feedback positivo. Poxa, eu gostei. Eu pude assistir em casa, eu não tive tempo, né? Assistir em casa. Então, é uma forma de você introduzir aos poucos. Então, o profissional de treinamento, ele tem também que ter essa paciência. É mudança de processo, mudança de hábito. Então, tudo isso é comum, é necessário, né? E esse é o desafio do profissional de treinamento e desenvolvimento, né? Fazer as mudanças acontecerem dentro da organização. Esse é o nosso papel. Obrigado, Jimmy. Um prazer imenso, Jimmy. Foi um excelente líder, né, de treinamento e desenvolvimento. Eu gosto demais dele. O Jadiel fez Você acha que nesse momento de pandemia as empresas estão se saindo bem nessa comunicação virtual com o cliente? Eu acredito, a minha visão é que ainda está sendo um desafio, tá bom, gente? Eu acredito que ainda está sendo um desafio, principalmente dependendo de qual segmento que a sua empresa atua. Os clientes, eles não estão muito acostumados a lidar com tecnologia, tá? Então, não, está sendo um desafio. A resposta é: está sendo um desafio realmente. Por quê? Porque a empresa ela pode estar munida disso, de toda a ferramenta, de toda a tecnologia, mas se quem está lá do outro lado para receber não estiver preparado, né, que caso que são os clientes, isso não vai fazer diferença. Principalmente porque o grande desafio da tecnologia, vocês sabem, é ter uma boa internet também, né? Então, por mais que que a gente tenha na aprendizagem digital esse ganho de a aprendizagem ela não ter barreiras, ela não ter fronteiras, ela chegar em qualquer lugar, mas nós sabemos, né, a precariedade, né, de alguns municípios com relação à internet de banda larga. Então isso também pode ser um impedimento para essa comunicação virtual com o cliente. Então, assim, são vários aspectos, né? Eu estou falando isso, inclusive, até considerando um pouco a realidade atual do segmento que eu estou trabalhando atualmente. Então, muitos empreendedores são do interior do Amazonas. E para quem é aqui da região do Amazonas, sabe o quanto é precária a internet lá no interior, né? Então, assim, acho que ainda é um desafio, é muito desafiante. Porque não são só porque isso não implica só uma ação da empresa. A empresa está aderindo a essa tecnologia, a essas ferramentas digitais dentro do processo de treinamento e desenvolvimento. Mas a outra parte também precisa estar preparada para isso, senão não há comunicação, né? Porque a comunicação é exatamente essa troca, né? Essa via de mão dupla, né? Infelizmente isso não é um cenário. Por isso que eu estou falando que o profissional de treinamento ele tem que entender cada conceito para saber se aquilo naquele momento é aplicável para a realidade dele. Por isso que eu não vim falar que dar respostas certas, eu vim
fazer com que vocês entendam o conceito para que vocês possam tomar a decisão certa no momento de escolher uma ferramenta para aplicar dentro ou de um modelo de aprendizagem digital ou até mesmo dentro de um modelo de aprendizagem convencional, tá ok, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, espera aí. Um minutinho. Sim, aqui a Marinete Leite, né, comentou aqui que fora que a gente pode fazer vários cursos ao mesmo tempo. Sim, né, a aprendizagem digital, ela possibilita isso, as ferramentas, né, da aprendizagem digital, elas possibilitam isso, né, então você ter acesso à informação muito fácil, então é muito bom mesmo. Artemis Leite aí prestigiando a live também. Então, gente, é isso. Jadiel, exatamente isso, né? É um grande desafio, né? Ao mesmo tempo que a gente avançou muito em termos de aprendizagem, trazendo essas ferramentas para nossas rotinas, para o dia a dia, nós também temos esse desafio da internet, né? Como eu falei, no interior do estado. A gente vê esse cenário. Então, o importante é aquilo que eu falei, a gente não fazer, como profissional de treinamento e desenvolvimento, não fazer nada por modismo. É realmente avaliar o contexto da sua organização, perceber se a sua organização está nesse momento de implementar ferramentas e fazer as implantações que forem pertinentes para aquele ambiente, para aquele cenário também. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, assim, gente, já para fechar, né, que nós já estamos nos últimos minutinhos, eu quero agradecer imensamente a presença de todos que estiveram aqui comigo, conectados no Instagram, aprendendo um pouco sobre ferramentas digitais e o impacto na área de treinamento. Com certeza, a área de treinamento, ela não vai ser mais a mesma, né? Ela não vai ser mais a mesma, né? Então, como profissionais da área, a gente precisa, primeiro, mergulhar nessas ferramentas, entender o que significa cada uma delas, para que elas servem, em qual momento elas podem ser aplicadas, por que elas são aplicáveis, e depois ver com aquilo que se encaixa melhor no seu perfil, né, no perfil da sua empresa. Sempre entendendo o momento. Eu me preocupo muito com isso, né? Eu tenho pensado bastante sobre isso e esse é meu legado, né? Ajudar os profissionais realmente a levarem para suas empresas práticas que sejam pertinentes àquela cultura. Mas principalmente deixar um legado de que o profissional de treinamento e desenvolvimento, ele precisa estar atualizado, mas principalmente ele não pode querer levar uma experiência diferente se ele não experienciar isso. Então, como que eu posso falar de eu quero levar o e-learning lá para a empresa se ele nunca praticou e-learning, entendeu? Como que ele pode dizer, eu quero fazer um micro e-learning lá para a minha empresa se ele nunca fez isso, né? Como que eu posso dizer, eu quero levar a realidade virtual se ele nunca experienciou a realidade virtual? Então, é importante que ele também tome essas doses de adrenalina, né, de conhecimento dentro da área de aprendizagem digital e depois ele leve isso para lá, né, ele experiencie para depois fazer com que as outras pessoas também experienciem. Então, assim, gente, é muito importante estar lendo, estar se atualizando, mas principalmente estar envolvido nesse meio de transformação de aprendizagem digital. Então, assim, eu dei aqui vários exemplos de situações que eu experienciei de ferramentas digitais aplicadas à área de treinamento e desenvolvimento, que eu achei fantástica. Então, acho que vale a pena, sim, você investir, você trocar experiências com outras empresas que já estão, inclusive, à frente da sua empresa
em termos de aprendizagem digital e de ferramentas tecnológicas aplicadas à área de treinamento e desenvolvimento. Mas gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Então, assim, para os últimos minutos, né, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, a Júcia, o Jadiel, o Thiago Marques, o Leandro, a Agnus, Marinete, Jadiel Castro, Gleuce, a Dílio, que está sempre me acompanhando. Muito obrigado, Dílio, Ayla, Geise, Vanessa, Marinete, já falei, vamos lá, enfim, muito obrigado, Milena, Kate. Então, obrigado mesmo, assim, por tudo. E eu espero que eu possa ter trazido assim, um pouquinho da minha experiência e que vocês aproveitem todas essas dicas para colocar em prática nas organizações que vocês atuam e até nas escolas que vocês atuam. E que se você não está inserido no meio corporativo ou numa escola, mas que você é um palestrante, que você é um profissional de treinamento e desenvolvimento, você também pode fazer o uso dessas ferramentas digitais dentro das suas palestras, tá, gente? Então, é aplicado a muitos cenários. Nós estamos aqui só para mostrar para vocês essas possibilidades, tá, gente? Muito obrigada. E nós vamos concluindo aqui, então, a nossa live sobre ferramentas digitais e impactos na área de treinamento e desenvolvimento. Um abraço a todos, tá, gente?